Salve, salve, meus amigos! Aqui o professor Lucas Donato de Direito Constitucional para trabalhar essas noções de direito constitucional que você vai enfrentar na prova do concurso do Instituto Federal da Paraíba. Isso mesmo, vamos em busca dessa tão sonhada vaga, desse serviço público federal. Eu, professor Lucas, estou junto com você nessa empreitada, meus amigos. Tranquilo? Então é o seguinte, a proposta hoje é fazer uma mega revisão da parte de noções de direito constitucional que vai cair aí relacionado à legislação desse servidor público federal para o concurso do IFPB, a banca, né, lá particular do IFPB. E aí é importante a gente destacar diversos aspectos aqui em que dentro desse tempo de revisão nós vamos abordar questões e dentro das questões relembrar aí pontos importantes da matéria que certamente você está afiado e na ponta dos cascos para o concurso que está cada vez mais próximo. Tranquilo, galera? Então, vamos juntos. Qualquer dúvida, qualquer ponto, mande aí para a central do IAP Cursos Online, a sua melhor preparação em concurso público online deste país. Senhoras e senhores, já conversamos demais, vamos à luta. Em primeiro lugar, né, o concurso que você irá se submeter, que você irá prestar, traz uma preocupação importante nessas noções, abordando aqui os direitos e garantias fundamentais. Isso mesmo, é assunto sempre muito cobrado em concurso público. Vem aí o artigo 5º, 6º, 7º, os artigos em diante. E aí nós temos no capítulo 1 os famosos direitos e deveres individuais e coletivos. Estamos entrando aqui, meus queridos, no famoso artigo 5º, isso mesmo, dizendo assim, ó: todos são iguais perante a lei. Olha aí, a isonomia matriz do artigo 5º da Constituição Federal, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Perceba aqui, meu amigo, perceba aqui você, caro concurseiro, que nós fizemos uma ênfase nós demos uma ênfase aqui, mais avermelhado, onde tem brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. E essa ênfase aqui, né, que nós estamos abrindo destaque, é importante notar, deixa eu só corrigir aqui o apontador aqui do nosso material, acho que agora vai dar certo, meus amigos, ó. Isso, ó. Esse destaque aqui aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, aqui são os destinatários a qual os direitos e garantias fundamentais irão, né, dirigir-se, ou seja, a Constituição brasileira, baseado aí no princípio do Estado Democrático de Direito, traz um aspecto importante que é o quê? Essa destinação não só para o brasileiro nato, vamos assim dizer, mas também para os estrangeiros que porventura aqui estejam residindo. E aí nós temos as inviolabilidades iniciais do artigo 5º, que são extremamente importantes. O direito à vida está aí para você, o direito à liberdade também, o direito à igualdade, isso já trouxe logo no caput do artigo 5º, né? O direito à segurança e, claro, o direito à propriedade, esse direito da propriedade que é tão importante se aprofundar, que a Constituição faz questão de regulamentar bem como seria esse usufruto do direito à propriedade, sabendo que essa construção do artigo 5º, né, dos direitos fundamentais, é uma construção histórica, quando progressivamente os direitos humanos foram consagrados nos ordenamentos jurídicos dos estados contemporâneos, democráticos, né? E aí nós temos aí toda essa discussão, meus amigos. Pois bem, vamos embora. Primeiro inciso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Muito cuidado. O inciso aqui em tela traz um aspecto importante, que é a necessidade de você pensar também as exceções dessa isonomia entre homens e mulheres. Isso mesmo. Lembre, por exemplo, que a mulher tem um tempo diferenciado para aposentadoria. Isso é uma exceção comportada dentro do inciso 1º. Ou se você pensar o caso da licença maternidade,
Um direito, lógico, por razões fisiológicas da mulher, no que se refere à questão da reprodução humana, que há necessidade, portanto, de uma visão especial da própria lei constitucional e infraconstitucional no país. Então, comporta, sim, exceções, muito cuidado com isso aí, que é possível, sim, extrair uma certa relatividade dessa afirmação. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, o famoso princípio da legalidade. Muito cuidado, né? Aquela distinção que se faz, ó aqui para cima, o princípio da legalidade para o particular, ele tem uma formação diferente. O princípio da legalidade para o particular, você vai lembrar, aquilo que a lei não retenha, né, ao particular termina se tornando possível, termina se tornando permitido, mas esse mesmo princípio que acabamos de colocar aqui da legalidade, ele passa a ter uma conotação diferente quando se tem a ação do agente público. Por quê? Porque o princípio da legalidade vigente para o agente público vai exigir necessariamente a previsão legal da ação administrativa pública, ou seja, são princípios que se expressam no âmbito privado e no âmbito público de maneira bem diferente, ok? Então, ponto aí importante. Terceiro inciso, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso terceiro é uma construção importante da Constituição, como reflexo também do período pós-ditadura no Brasil, onde ficou necessária, não é, a colocação, não é, a ambientação da negação ao elemento da tortura, né, inclusive a sua criminalização, que tem questão bacana sobre isso. Nós vamos classificar o crime de tortura em uma das questões da revisão para o seu concurso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha só, a manifestação de pensamento, gente, ela comporta uma vedação. Você tem que ser responsabilizado pela sua expressão de pensamento. Então veja, isso que vai se chamar de liberdade de pensamento, cuidado, isso que vai se chamar de liberdade de pensamento, é importante se pensar o seguinte, isso detém uma responsabilização para aquele que expressa tal liberdade, não é? Assim que a doutrina se refere ao inciso 4º do artigo 5º, na liberdade de pensamento. Por quê? Porque se veda o anonimato, é uma forma de proteção, de garantia, né, o direito à questão do regresso, ou seja, nós temos aí uma série de elementos importantes para o inciso 4º da nossa Constituição. Olha só aí, para você aí bacana, como está disposto o inciso 5º. É claro, a Constituição ela é muito bem sistematizada. Há uma complementação, veja, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Aí, cuidado nessa parte final, ó. Além da indenização, veja só, por dano material, moral ou à imagem. Algumas questões só invertem essa indenização, dizendo que não comporta a possibilidade de dano material, dano moral e dano à imagem. Ou seja, claro que comporta, porque a doutrina constitucional vai dizer que se tem uma proteção à liberdade de pensamento. Então, o inciso 5º, ele é um alicerce que mantém revigorado o inciso 4º. Né? Ele protege a liberdade de pensamento do inciso 4º. Então, um ponto importante. O inciso 6º diz assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É aí quando já começa a se falar no princípio da inviolabilidade de culto religioso, né? Do inciso 6º até o inciso 8º, tem algumas construções importantes. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então o texto constitucional fez questão de garantir, de concretizar exatamente aqui o culto, né, os mais variados cultos religiosos que
se instalam no Brasil. É claro que a natureza desse culto não pode fugir de uma compatibilidade com a Constituição Federal. É evidente, né? Inciso 7º, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Tranquilo, né? O inciso 7º, cuidado nessa parte de militares de internação coletiva. Por vezes vemos questões aí que inverte, dizendo que isso é uma ressalva negativa, que não é permitido, que é vedado, né, nesses tipos de instituições, o que não, e sim é uma garantia, como acabamos de vislumbrar. Ok, vamos então passar aqui o nosso trabalho, certo? Ao inciso 8º, dizendo assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, né? E aí diz assim: salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal. Então, se o sujeito usa a sua escusa de consciência, a sua natureza religiosa, para tentar se eximir, para tentar se furtar de cumprir uma obrigação proposta em lei, não é? Que a todos seja imposta, e se ainda, depois disso, se recusar a uma prestação, a cumprir uma prestação alternativa proposta fixada em lei, olha aí, você pode sim terminar sendo privado de direitos. É lógico que a regra é a não privação. Show! A não privação é a regra. Mas o texto constitucional faz questão de ressalvar isso. Que se você invocar uma crença religiosa, se eximindo de uma obrigação legal, e mesmo assim, complementarmente, se recusar uma obrigação alternativa, a chapa vai esquentar. Inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É a famosa liberdade de expressão. Olha só, veja que eu estou puxando esses primeiros incisos, não vou falar de todos os artigos 5º agora nesse início, e sim dentro das questões, porque esses primeiros eles são muito cotados nas questões, então muito cuidado com isso daí. Eu tenho então a liberdade de expressão, né? Garantir-se a liberdade da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, esse finalzinho é a pegadinha das questões, dá uma grifada nele. Muitas vezes se fala aqui, garantido a licença, ou seja, não pode, né? É independente da licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização por dano moral ou material decorrente de sua violação. Olha só, o direito à proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. São 4 elementos que foram incididas à inviolabilidade do inciso 10º. 11º, dizendo: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Acabamos de falar de quê? Da regra. A casa é asilo inviolável. O STF, inclusive, já se posicionou o que é casa. Vai muito mais além daquilo que a gente tem necessariamente por casa. Né? E aí diz assim, salvo, aí você pode puxar uma setinha aí, uma setinha decisiva, e pode dizer assim, isso daqui já são exceções, da inviolabilidade da casa, e a inviolabilidade é importante. Como é que essas exceções se comportam? Aí você vai dividir assim, ou as exceções durante o dia, ou as exceções a qualquer hora, meus amigos. Como assim, professor? Observe que no final do inciso, olha assim, salvo durante o dia por determinação judicial. Pronto. A determinação judicial, ela rompe com a inviolabilidade da casa apenas durante o dia, ou como o STF já se posicionou, da aurora ao crepúsculo, né? Do nascer do dia ao pôr do sol. E aí nós temos o quê? Nós temos aí o a qualquer hora, ou seja,
rompe-se com a inviolabilidade da casa com alguns elementos, entre eles, vá grifando, o flagrante delito, o desastre ou a prestação de socorro. Então pense, organize no seu caderno, como é que se rompe a inviolabilidade da casa por determinação judicial só durante o dia, né? Por prestação de socorro, por flagrante delito, né? Ou ainda por desastre a qualquer momento, né? Então, o texto constitucional trouxe essas garantias aí para que a gente pense. Então vamos para a primeira questão, vamos para o que interessa, meus amigos, todos juntos em uma só voz, vai dar tudo certo. Vamos embora, galera. Diz assim, questão 1. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos no texto da Constituição de 1988, assinale a alternativa correta. É livre a manifestação do pensamento. Opa, assegurando-se não. Se veda o anonimato no texto constitucional. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, não cabendo a indenização. Não. Cabe sim, é uma possibilidade, ó. Isso aqui está perigoso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, primeiro, desastre, segundo, prestação de socorro, terceiro, show de bola, ou durante o dia, né, por determinação judicial. Olha, essa C tá bacana demais, hein? Tá bacana demais essa letra C. É proibido o exercício de qualquer ofício ou profissão. Gente, isso aqui é um absurdo, isso aqui beira o absurdo. Você não precisa nem ser um estudante de direito constitucional, apenas pensar já com raciocínio lógico para perceber que a letra D extrapola os limites de qualquer conhecimento razoável. Por quê? Porque o princípio da liberdade de ação profissional, que está presente também no artigo 5º, garante, é uma permissão o exercício, lógico que também se precisa atender às qualificações profissionais que a lei venha a exigir para determinadas funções. A letra E diz, é livre a locomoção em território nacional, em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair, sem os seus bens. Aí o cara olha assim, meio desatento. Ei, a letra E tem uma aparência de estar correta, mas não está. Por quê? Porque esse sem os bens aqui, ó, trouxe um problema enorme, meus amigos, porque é com a possibilidade do tráfego dos bens, né? Realmente é livre a locomoção do território em tempo de paz. Quando se evade do tempo de paz, essa liberdade ela já pode sofrer algumas restrições, né? Mas aqui é com os seus bens. Então, a questão 1 já ficou bem tranquila para você, aluno IAP online, já resolver aí, portanto, a resposta certa é letra C, meus caros. Vamos para a questão 2, vamos embora. Com base na Constituição Federal de 88, julgue os itens subsequentes. Item 1. Serão cassados os direitos políticos nos casos em que ocorrerem condenação criminal transitada em julgado. Olha, esse é um artigo importante que vai falar ali sobre os direitos políticos da Constituição, está dentro desse rol dos direitos e garantias fundamentais. E a afirmativa 1, ela é muito perigosa, muito insinuante, porque realmente no texto constitucional há um estabelecimento expresso de que pode ocorrer perda ou suspensão dos direitos políticos em casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. O texto constitucional fala em perda ou suspensão, mas a questão, o item 1, fala em cassação, meus amigos. Isso é muito mais gravoso para o entendimento da nossa Constituição. E a Constituição ela é clara, não há cassação de direitos políticos no Brasil. O que pode existir é a perda ou a suspensão. A suspensão ela é temporária, a perda ela é indeterminada e quem perde pode recuperar. Então é um termo que tem um peso diferente do termo cassação. Esse não é recepcionado pela Constituição Federal. Então, perigo. Questão 1, insinuante essa questão. Um aluno desatento, que conhece a Constituição, mas se perdeu aí no sentido semântico da palavra constitucional. A semântica constitucional é muito perigosa, né? E esse é um bom exemplo disso.
Afirmativa 2. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, perfeito, em 2 turnos, maravilha, correto, correto aqui. Por 3/5 é a proporção correta também, serão equivalentes às emendas constitucionais. Amigos, isso aqui é um dos parágrafos do nosso artigo 5º e ele está expresso de maneira irretocável. Vamos para 3. É livre a manifestação de pensamento, vedado anonimato. Já falamos isso, não vamos repetir. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, realmente há previsão constitucional para isso, praticado antes da naturalização, massa, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Né? Realmente, o inciso 4 ele está perfeito, aqui está tranquilo. Então, por enquanto, já temos como correto a afirmativa 2, a afirmativa 4, não é? Da questão 2, como corretas, como erradas. Vamos voltar aqui. Ó. Como erradas, nós já temos a afirmativa 1 e já temos a afirmativa 3. Agora, vamos julgar a próxima. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por escrita e fundamentada ordem de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Olha o perigo, inclusive não, ó, o correto termo aqui é salvo. Isso é uma ressalva da Constituição. Afasta isso da tua frente, porque o item 5 é mais um item incorreto. Então, meus amigos, né, já julgamos 2 itens incorretos, mais um aqui faz 3, já não há mais o que duvidar. A resposta certa é a letra C. São 3 a quantidade de itens incorretos da referida questão. Maravilha, hein? Maravilha essa revisão de direito constitucional para você arrebentar nesse concurso. Vamos só lembrar o artigo 15 aqui nos comentários da questão. É vedada a cassação. Vamos até colocar aqui, vamos ajeitar esse negócio aqui para ficar bacana aí para você no seu visor. Olha só, a vedação da cassação, cuja perda ou suspensão é sim prevista. Vamos conhecer as razões que se perde ou se suspende direitos políticos no Brasil. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso. A incapacidade civil absoluta, né, do sujeito. Condenação criminal transitada em julgado enquanto dura... É aquilo que a gente já viu dentro da questão. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, lá dentro da parte da inviolabilidade de culto, a gente já discutiu, e a improbidade administrativa do artigo 37, parágrafo 4º. Então, temos aí muitas coisas, são 5 elementos, portanto, que pode gerar perda ou suspensão dos direitos políticos. Nunca o termo cassação vai se aplicar como correto. Tá bom, gente? É livre a manifestação, ou seja, e vedado o anonimato, lá falava em estar assegurado, então você não vai se prejudicar por causa desse item, né? E aqui o salvo, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei.